todos que assistem o canal. Vamos começar mais uma live sobre o livro do professor historiador Braulio, que fez um livro excelente chamado O Mito e o Trágico em Jim Morrison, poesia como choque de redenção da história. Gosto desse título porque redenção é uma palavra também que o Nietzsche usa, né, para falar da redenção da natureza e da vida. E você coloca isso no livro, né? Enfim, vamos começar então. Já fizemos uma live sobre o vidro, né? Continuamos com essa. Pode ser que venha mais, porque o livro oferece muitas questões importantes dentro daquilo da arte e do pensamento de Morrison, né? Bem como como aquilo que ele tirou da reflexão que ele fez do Nietzsche, que é bastante abundante no pensamento de Morse e no seu livro também, Draulio. Então, dentro disso, Draulio, eu gostaria de começar uma pergunta que para dar início aqui, né? É uma pergunta aqui no seu livro, por exemplo. Ela é muito mais, ela já diz por si própria, né? Mas eu gostaria de formular uma pergunta a partir desse parágrafo que diz o seguinte: Jim Morrison, o dilema dos seus conflitos de homem histórico e homem mitológico, em sua busca trágica de atravessar para o outro lado, ou seja, uma visão diferenciada da visão hegemônica da sociedade. Creio que, se bem que aqui você já explicou um pouco dela antes, né, mas essa visão histórica, Morrison, você fala, né, e a mitológica, ele tá buscando, afinal, o quê? Ele está buscando, quer dizer, ele está da história, conforme aquela passagem que nós já discutimos sobre o Nietzsche, né, da mitologia, mas ele, como como traz aqui o texto, é uma busca incessante dele para atravessar para busca trágica em busca de atravessar para o outro lado, né? Se você encontra esse outro lado no Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, né? E essa que é uma visão, como você colocou aqui, uma visão diferenciada da visão da hegemonia da sociedade. Então, a sociedade tem essa, segundo a gente depreende do livro, né, desse texto, uma hegemonia. O Morrison, no seu texto aqui, está falando em termos histórico-mitológico. Como podemos ver melhor essa questão, Braulio, em termos dessa hegemonia? O que Morrison está propondo aqui para fazer com que as pessoas saiam desta hegemonia que coloca todos, como dizia Nietzsche, né, em termos de como se fosse um rebanho que não tem a natureza subjetiva das individualidades, sem que elas possam pensar, né? Então, aí me parece que o homem histórico, você pode falar disso, esse homem histórico e mitológico, vai em busca dessas questões. Você poderia explicar melhor essa? Olha, Helder, eu vejo assim a questão histórica, o homem mitológico, né? Uhum. Quando digo homem histórico, traz para uma questão muito linear, factual, Certo. da gente viver, questão dos fatos e todo mundo tem uma narrativa, todo mundo tem uma história. E aí a gente vê como uma questão factual e a gente vai ligando um fato a outro, enfim, e a gente vai buscando um sentido para isso na história. Esse homem mitológico, ele vai muito além. Então, essa linha horizontal, ela cruza com uma linha vertical.
E é o encontro desse horizontal com esse vertical, que é interessante. Agora, esse homem mitológico, ele vê as coisas de a vida de uma forma cíclica, a vida de uma forma mitológica, e tudo se torna processos. E esses processos têm a ver com o quê? Que aí remete ao Nietzsche, né? A questão dessa busca é de se tornar, de se aperfeiçoar, é de se tornar uma obra de arte. E esse homem mitológico, ele tem um olhar artístico sobre a história. Esse olhar se torna transformador. Então ele não vê uma história de uma forma, então, como eu falei, hegemônica, uma forma de processos factuais que a gente fica olhando para as coisas e aí buscando esse sentido, e esse homem mitológico vê como processo, e ele vê então com outros olhos, porque tudo o que acontece com ele é para ele crescer. Hum, Aí se torna transformador, por isso que vai na tragédia. Então, por que que é a tragédia grega? Por que o Nietzsche, o Dimorphos tem essa relação com Nietzsche muito forte? Que vai na tragédia grega, que vai no teatro grego, que é do quê? De perceber todos esses fatos, de tudo que acontece como processo e como catarsis, no sentido de purificação. hum, Mas o que que é essa purificação? Por isso que o nome do livro tem a ver com redenção, mas é a arte, é o olhar artístico. Não é uma redenção da forma hegemônica também que a gente está acostumado. É uma redenção, é a metafísica do artista, do Nietzsche ah, que ele cria. E esse é a arte que é essa redenção, por quê? Porque para Edmond, a religião para ele é arte. Da mesma forma o Nietzsche. sim. Então, cria-se não lugar, essa busca incessante, né? Então é o olhar transformador. Então o nome dessa live aqui é o que é nota sobre o olhar, é a continuação daquela outra live. Então é a continuação desses olhares. É Ele é isso que. transformador. Tá. É por isso que você coloca aqui que é uma visão diferenciada de uma visão hegemônica da É, sociedade, né? Quer é, dizer, algo que tem que ultrapassar isso, isso. né? Tanto na religião quanto na questão histórica. Perfeito, perfeito. Por isso que Nietzsche, nós já comentamos isso uma vez, né, que o Nietzsche dizia que o homem saudável não tem história. Ele fica preso à história, né, e não consegue, Exato. É. né? É Eu, por isso eu, que eu acho, eu acho fantástica a visão do Nietzsche sobre a história, de como que ele separa a história, né? A história antiquada, a história monumental, a história crítica, e justamente como que a gente fica olhando para esse passado de uma forma antiquada, esse passado transforma num monumento, fica idolatrando. Por exemplo, no meu livro eu trago, né, essa relação lá, mas no final. Então, por exemplo, o Hitler tinha um olhar muito antiquado sobre a história, de trazer o passado, né, como um monumento. um Ah, monumento. como um monumento. Então, sim, a intenção do Hitler, por exemplo, transformar a Alemanha numa grande civilização, mas baseada nas comunidades perfeitas, autossuficientes da Idade Média. Ele queria aquela perfeição. Então, aquele monumento lá para ele era perfeito. Tudo era perfeito, né? Então, aquelas mulheres com as guirlandas, então, assim, é tudo muito, muito romântico também, interessante, um romantismo também, né? Não é à toa que ele gostava do Wagner, né? Porque o Wagner traz os mitos, e aí o Nietzsche vai ter um conflito aí, né, com o Wagner justamente por a questão, traz os mitos, mas os mitos para quê? Que o Wagner vai querer os mitos? Enaltecer toda um
germanismo, né? Uma coisa assim, criar uma identidade nacional. E aí o Nietzsche já critica aquele imperialismo alemão, né? E ele participou da Guerra Franco-Prussiana, o Nietzsche. Ele escreveu o Nascimento da Tragédia. Aliás, ele começa o livro falando dessa Guerra Franco-Prussiana. Ele era enfermeiro, né? Então Uhum. ele sabia muito bem, pô, o que ele estava falando. Então, certo. Então, dentro disso, né, quer dizer, é, nessa, nesse conflito, o dilema do conflito do homem histórico com o mitológico, me parece que, né, pelo texto, está querendo extrair disso uma outra perspectiva É, com que as pessoas possam abandonar essa visão própria da história como sendo algo monolítico e isso. aventar outra possibilidade, né? Sim, O próprio mito traz isso, né? Você já falou em outras vezes do mito, né? Como o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, ele vai falar do mito também nessa outra perspectiva que você já tinha colocado, né? E que aí, quando isso não acontece dessa forma, quer dizer, não há um aprofundamento dessa questão. Se você pegar a música, por exemplo, Atravessar para o Outro Lado, Break On Through, que é nisso que você está colocando aqui, né? Para não sim. cair, ou então cairemos nessa mesma visão hegemônica, né? Que é o que de fato ocorre. Temos né? A sociedade não, ela vive dessa coisa mais dessa fragmentação, mas em torno melhor dizendo, ela vive muito mais dessa representação, como você já, Representação. Isso. né, já colocou. Isso me leva a uma segunda questão, que é outra passagem do livro que você fala, que você diz assim, aqui está assim, em sua poesia trágica, Jim Morrison revela seus olhares, conflitos desmedidos e infortúnio, que são contemporâneos, como em Baudelaire, Rimbaud e outros, com o presente da sociedade moderna. Quer dizer, essas questões que, a meu ver aqui, essa que você está, né, tá colocando todas essas questões que os Baudelaire ou Rimbaud também são parte dessa questão que aflige o homem da sociedade moderna. O que é a sociedade moderna? É aquilo que o Nietzsche vai denunciar a modernidade, vai fazer uma crítica muito grande à modernidade, né? E o Morrison, né, vai buscar aí, conforme você coloca muito bem no livro, né, outras questões mais antigas. Ele está indo lá nos mitos antigos para trazer algo que possa oferecer algo que a sociedade moderna já perdeu, não é isso? É a própria ideia de atravessar uma questão do homem histórico e homem mitológica, mostra uma perspectiva de sairmos dessa, desse imbróglio, né, e oferecer algo para além da sociedade moderna. Não é isso, Drauzio? Você poderia comentar essa sociedade moderna, em termos que você coloca muito isso no seu livro? Inclusive, eu trabalhei muito lá uma passagem do livro do Marshall Berman sobre esse conceito de modernidade, que ele eu acho belíssimo, porque ele traz lá o Goethe, né, para falar sobre sociedade moderna e, enfim, vale a pena, eu acho que ler o livro do Marshall Berman, mas essa modernidade, você foi falando aí, a modernidade que oferece tudo isso, Helder. Uma aventura que oferece mil facetas, mil coisas e mil possibilidades
de atravessar por esse outro lado. Só que aí a gente percebe que essa passagem ela é bem representação, a gente fica sempre preso numa representação dessa aventura, porque é uma coisa que começa um processo de consumo muito grande. Então, as imagens construídas para a gente consumir, então aquilo ali vai chegando num ponto que aí o, é, o, ba- o- eu falei eu estava falando da modernidade, mas do Marshall Berman, né? Eu não sei se eu misturei. Então, assim, essa sociedade que chega nessa liquidez, né? Do Bauman que ele fala. Então, assim, o livro do Berman fala de tudo que é sólido desmancha no ar, que é tirado de uma frase do Marx, né? E aí o Bauman, então, vai falar assim, pô, essa sociedade, então, que já se tornou totalmente líquida, porque assim, surge uma imagem, ela já liquidifica, já vem outra imagem, então a gente vai ficando sempre preso nessa ilusão e a gente vai querendo sempre mais e viver mais essa aventura nessa modernidade, né? Então vão construindo armadilhas para a gente cada vez ficar mais preso nesse processo, né? Então, Uhum. assim, mas o que que é? Aquele dia naquela live eu falei um negócio e eu não expliquei direito. Eu gosto muito desse livro aqui, tá dando reflexo aí. George, Ah, você conhece esse livro, esse pensador? conheço. Então, o que que é ser contemporâneo? Então, Uhum. aí que tá, de como que esse olhar artístico do Jim Morrison, essa percepção dele, ele vai encontrando a contemporaneidade em tantos, em tantos, no Nietzsche, trazendo o pensamento do Nietzsche, então, para o momento dele, do Jim Morrison, trazendo o William Blake para o momento dele, descobrindo essa contemporaneidade lá no William Blake, a crítica que ele fazia lá, que servia muito bem no processo da sociedade norte-americana, trazendo o Rimbaud, trazendo o Arthur, trazendo todos esses pensamentos, trazendo o xamanismo. Olha só. Então, assim, o de Morris vai ser um xamã, considerado um xamã moderno. Ele vai se autodenominar um xamã moderno, né? Mas justamente por quê? De temporalidades diferentes, tragédia grega. É de como que ele teve essa percepção de contemporaneidades que ele traz para agora no tempo dele. E a gente está trazendo toda essa contemporaneidade para agora, para nossa conversa aqui. Então, assim, Uhum. quando eu leio o livro, quando eu pego o meu livro ali e vou ler sobre isso, eu trago toda essa contemporaneidade para aquele exato momento para a gente olhar a nossa sociedade. Então, aqui, ó, abrindo aqui, bem no início, é uma conferência dele, né? O tempo do nosso seminário é contemporaneidade. Isso exige ser contemporâneo dos textos, dos autores que se examinam. Ele já começa falando assim. E aí ele diz aqui: em 1874, Friedrich Nietzsche, um jovem filólogo que tinha trabalhado até então sobre textos gregos e 2 anos antes havia atingido uma inesperada celebridade no nascimento da tragédia, publica então as considerações intempestivas com as quais quer acertar as contas com seu tempo, tomar posição em relação ao presente. Intempestiva, esta consideração o é. Lê-se no início da segunda consideração, porque procura compreender como um mal, um inconveniente e um defeito, algo do qual a época justamente se orgulha, isto é, a sua cultura histórica. Porque eu penso que somos todos devorados pela febre da história e deveremos ao menos disso nos dar conta. Isso é o Nietzsche falando, né? Nietzsche situa sua exigência de atualidade. É por isso que o Nietzsche ele é tão crítico à história. O que que adianta eu encher a cabeça de história e aquilo não servir para a vida? No início lá da utilidade, da desvantagem da história para a vida, ele começa justamente falando sobre isso.
Helder. Então, assim, o que que adianta encher a cabeça de conhecimento e aquilo não servir para nada? Ele usa o Goethe lá para falar sobre a questão do conhecimento, né? Se esse conhecimento não for realmente algo para a vida, para que se tornar uma biblioteca ambulante, né? Certo. Então, é essa atualidade que ele sempre chamou atenção, a sua contemporaneidade em relação ao presente. É aquilo que eu te falei dessa linha horizontal que cruza com a linha vertical. É nesse exato momento, é essa contemporaneidade, onde se cruza essa linha horizontal com essa linha vertical. Caramba, Pronto. e eu vejo isso como algo crístico também, porque é uma cruz. E essa cruz tem a ver com sacrifício. Até parece blasfêmia quem ouvir falar, né? A gente falar isso, mas é uma forma de sacrifício, de auto-sacrifício, de sacrificar vaidade, de sacrificar um olhar, aquela coisa. Por que que a gente gosta tanto de história? Para enaltecer coisas, trazer coisas do passado para enaltecer o presente. Criar uma. Hum, As nações gostam de história porque a gente vê lá no romantismo, no século, então, final do século XVIII, XIX, por que que a história se tornou tão forte que o Nietzsche vai fazer uma crítica ao historicismo? Há uma identidade nacional. E por que que existem as datas até hoje? As datas as pessoas não percebem que é mito. Quando a gente hum, traz a comemoração de uma data histórica, a gente está falando de mito ali. Comemorar, ritualizar o 7 de setembro, qualquer data histórica, né? A gente quer atualizar aquilo sempre, sempre, mas para quê? Qual que é a intenção disso? Aí já é outra questão, né? Então, hum, olha só o que ele diz aqui. Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiro contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e é, portanto, nesse sentido, inatual. Mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber, aprender o seu tempo. Entende por que que o Dimorso vai lá na Grécia Antiga, na tragédia, o Nietzsche vai lá atrás, mas ele atualiza isso, se torna anacrônico, mas ao mesmo tempo é muito atual. sim, sim. É muito atual. É muito contemporâneo. Ah, certo. Ótimo. Bom, agora, seguindo dentro desse raciocínio, já que você está falando do mito, né, Drauzio? É, No, no seu livro também aparece essa parte que fala que o homem mítico procurava regenerar o tempo nos arquétipos cosmogônicos, protegendo-se da história. E o homem histórico procura renovar o tempo através de suas ideologias. Contudo, o homem histórico que procura espelhar-se na história não conseguiu desvencilhar-se do mito. Achei isso muito bem pensado, né? Porque em formas da história, o homem histórico que procura espelhar-se na história, mas esqueceu o mito, quer dizer, né, não é, né, aquilo que nós já estávamos, você tinha falado, o Adorno, né, que foi denunciar, fez a denúncia do racionalismo, sim. queria fazer essa asepsia do mito e acabou criando o mito, né? Mas também desvencilhando-se, querendo desvencilhar-se do mito, construiu-se outro. Mas aqui o que Isso. mostra, não Uhum. é? Isso. E ele realmente esse mito ele não tinha o poder, essa não tinha algo como você colocou dos arquétipos cosmogônicos, né? Esse mito que foi criado era um mito como você tinha falado outra vez do Adorno, né? Que não era era uma denúncia, né? Na verdade ele só está fazendo uma denúncia, o Adorno, né? Porque de fato Isso. 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 é uma denúncia, né? Agora essa passagem
através das ideologias, que eu achei importante, né? Quer dizer, o homem histórico procura renovar o tempo através de suas ideologias. Essa foi muito importante, porque é isso que ocorre, através das ideologias. E aí você deixa, o mito fica de fora. Quer dizer, o mito aqui nós estamos pensando não na denúncia do Adorno, mas naquilo que você colocou nos arquétipos, que é aquilo que a capacidade de criação, de mergulhar do não-tempo, que é aquilo que Nietzsche colocou lá no Nascimento da Tragédia, na origem da tragédia, ele vai dizer que apenas um mito que liberta de todos os poderes, todos os poderes da imaginação. Porque ali é onde você, como você colocou, que são esses tempos que estão, que nos oferece através das imagens arquetípicas que Morris está pensando aqui, é tanto que ele vai resgatar algo, não é isso? Sim. Quer dizer, por que ficamos tão refém ainda disso ainda? Quer dizer, não conseguimos ainda pensar algo para além dessa visão monolítica da história, ou seja, através dos fatos, queremos construir sempre algo em torno dos fatos, mas, ou seja, como você já colocou lá atrás, a história é querer reproduzir a história em termos de passado para o presente, como se ela pudesse construir um novo mundo, uma coisa em termos de monumento, ela não mudaria nada a história, né? Ela teria que se servir de algo, procurar algo maior, ou através do atravessar, como na primeira questão lá, para o outro lado, para entrever aquilo que está para além dessa representação, como você já colocou, ou dessa visão que é muito da sociedade hegemônica, né? Você acha que o que falta, o que impede aí, né, no nosso tempo? Quer dizer, ainda há uma crise muito grande na educação, na política, né? Há uma crise geral no nosso tempo. Em todas as instâncias, há uma crise. Você não acha que há algo? Como podemos? O Morris está propondo isso. Ele está colocando imagens, memórias, como ele diz, que ainda podem ser alcançadas. Como alcançaremos isso, né, para regenerar isso, ou trazer uma nova perspectiva de mundo, de vida, né? Braulio, qual é a sua visão disso? Helder, essa pergunta é profunda demais. Então, assim, o que a gente pode dizer que, às vezes, pode apenas criar também uma representação. Hum, Mas a representação, ela pode tanto ser uma trilha, quanto algo para você ficar preso ali. A escultura, você fica preso numa escultura, você dá vida para aquela escultura. Por isso que a imaginação ela é importante na questão mitológica, né? Então, mais uma vez eu vou citar fazer o paralelo. Por que que o Adorno então denuncia a questão de como que a racionalidade se torna também, cria também mitos, e aí por que que ele critica o mito, né? E por que então que a gente não consegue ter um olhar transformador sobre o mito? E hum, a gente faz do mito um monumento. Essa era a questão, era o medo do Adorno. Porque a racionalidade vem e cria também uma verdade ali, monumental, né? E cria seus mitos. Por que que a gente não consegue sair disso? Porque a gente não vai além da representação, voltando a dizer, porque para a gente ir, a gente tem que contextualizar e ir na condição humana. E é por isso que o Nietzsche chama muita atenção, fala assim, ó, a partir do momento que Sócrates condena o mito, a gente vai ter uma visão parcial das coisas, porque o mito, a linguagem alegórica, a linguagem metafórica, ela aproxima mais da condição humana do que
a linguagem conceitual. Uhum. E aí a gente fica preso. Por quê? Olha só, se eu conto a história para você, lá do Sófocles, Édipo Rei, lá na tragédia grega, qual que é a base, a essência da história? É o determinismo versus liberdade. Está falando de uma coisa arquetípica. Todo mundo passa por isso. Eu não estou falando de casar com a mãe e matar o pai, não é isso. Mas é o seu destino. Nós temos destino, nós temos um sentido à vida. Essa é a busca da história, o conceito teórico, historiográfico. Mas a tragédia trabalha isso de uma forma muito mais profunda. O que está no meio de tudo isso aí? Porque vai na verticalidade, não fica lá na historinha linear. Então, olha só, então quando ficam sabendo do oráculo, então que o oráculo diz que o filho vai matar o pai e casar com a mãe, os pais tentam então eliminar a causa daquilo ali, mandam matar o Édipo. E aí o servo leva, e aí ele é criado em outro reino. E aí, quando ele fica sabendo do oráculo, quando ele cresce, quer saber da sua. ah, surge uma inquietação nele, ele quer saber do seu destino, ele vai no oráculo. E aí diz a mesma coisa. E ele, para fugir daquele destino, ele acaba caindo no destino dele. Ele encontra o pai, sem saber que é o pai, mata o pai. E então isso é muito. Olha só, isso leva numa reflexão catártica muito profunda, porque todo mundo vive isso e está buscando o seu destino. Ou qual que é o seu destino? Tá, você tem uma escolha. E a escolha tem dois caminhos. Isso gera o quê que os gregos falavam? Agonística. Mas essa agonística, ela vai fazer parte do quê? Da sua vida, e só vivendo para você entender. Então, assim, é por isso que eu acho que você trazer essa linguagem mitológica para a questão histórica, por exemplo, já dei aula de teoria da história, eu trazia a tragédia grega para mostrar que a história ela tem essa busca também, nem de buscar um telos, buscar um sentido, mas a gente não leva isso para uma condição humana, a gente não leva isso para uma coisa mais profunda. Porque qual que é a pergunta da esfinge lá? É uma coisa totalmente voltada para a condição humana, do ciclo. A esfinge faz uma pergunta para o Édipo e ele consegue responder essa pergunta, né? Pergunta-chave. Então, e aí ele acaba então como prêmio libertando a cidade e casando com a Jocasta. E aí, quando ele fica sabendo, você sabe muito melhor essa história do que eu. E aí ele fura os olhos. E ele fica sabendo essa história através de quem? De um cego. Olha só que interessante. Tudo isso aí tem uma simbologia. Por que um cego? É porque tem uma percepção muito maior, muito mais profunda. Não está preso ali na questão linear, mas ele vive uma verticalidade, uma percepção mais interna das coisas. E o Édipo Rei, por que que ele fura os olhos e afasta da sociedade? Como esse momento de expiação que todo mundo, todo ser humano, ele passa depois dele perceber todo o contexto que ele vivenciou, que ele acabou caindo nessas garras do destino, daquilo que estava determinado. É. Então isso faz a gente pensar na história, Helder, Uhum. de uma forma mais profunda. Qual que é o nosso sentido aqui? Nós temos um destino? Ah, então, se tudo tem um destino, assim, por exemplo, tem uma consciência, e eu sei que o Nietzsche vai nisso, não é à toa que ele escreveu A Gaia e a Ciência, e o de Morse também. Se um átomo tem uma consciência, ele sabe o que que ele vai fazer, tem algo determinante no processo atômico. Tem, a célula tem uma consciência. Ela sabe como que vai ser o processo da molécula, enfim. E nós
somos diferentes disso. Então, todo esse processo trágico traz isso para a gente com uma outra consciência. É aquilo que o Deleuze fala, né, de voltar com os olhos vermelhos, é dessa experiência, de você entrar nesse pensamento e vir com os olhos vermelhos de quê? De vivência. Hum. É de vivência. Nessa vivência do tempo que você colocou, do tempo aqui e agora, né? É, é, Tem você fala, inclusive já pegando essa questão, mas na frente você vai falar assim que compreender essa busca em seu instante do agora, é, né? No cruzamento do presente e passado em sua rememorização poética, é abrir portas para a redenção da história, pois vislumbrou como relâmpago na sua noite escura a ligação de vivência do passado e do presente no eterno agora. é. Muito bom isso, quer dizer, é isso que esquece, sem essa ligação do agora, você fica tecendo comentários sobre o arquivando, o construindo monumentos, como você falou, através da história, mas o aqui e agora se desvanece e Tem, você, não é? Que é o que tem. você, essa questão que você está levantando aqui, do aqui e agora. Porque olha só, Helder, essa modernidade, ela quer que a gente fique projetando sempre, projetando para o futuro. É sempre aquela do devir, sempre aquela coisa, né? Hum, E o que que eu vou consumir, né? O que que eu vou investir? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou nas férias? Ah, eu vejo lá nas redes sociais, eu quero ir. Ah, olha só, fulano foi para, eu quero ir para lá. É sempre esse devir, é sempre essa coisa. Ela faz a gente viver um, um estado temporal de busca que é incessante, mas num sentido de se consumir também. Então a gente não sente mais aqui. A gente odeia. Aí eu acho que eu falo aí, né? A questão é de odiar. Quer ver? Acho que é aqui também que fala, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, tempestivo, não coincide, já vi isso aqui. A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, essa é a relação com o tempo e que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a essa aderem perfeitamente, não são contemporâneos. Olha que interessante isso aqui. Porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Ser hum, contemporâneo para Nietzsche, por isso que o Agamben traz esse olhar. é, Então a gente sempre fica olhando para esse futuro ou para o passado, porque a história quer alimentar a nossa vida com tantas questões, aí vem a ideologia, vem a crença, então da gente olhar para o passado, idealizar a nossa vida como se aquilo ali fosse nos salvar. ah, E aí a gente não consegue entender, ser contemporâneo, entender o nosso contexto. Para isso, você tem que viver no seu tempo, mas ao mesmo tempo se afastar dele. aham. É difícil de entender isso. É, é, o, é, o, é nisso, eu entendo. E isso leva leva à questão que você colocou aqui, né? Que é esse presente no eterno agora. Quer dizer, se não há essa vivência, que isso é uma coisa que Nietzsche colocou, né? O Morris era muito. Tem um poema que ele fala isso nessa perspectiva do agora, do aqui e agora, nesse sentido de algo que está acontecendo aqui, que isso é feito aqui. Por exemplo,
a parte tem um poema que ele diz, agora, puxa, fala esse poema toda hora, acabei esquecendo aqui, onde ele vai falar nenhuma recompensa eterna poderá nos perdoar agora por termos desperdiçado a aurora. Quer dizer, é uma ideia de intensidade daquilo que está acontecendo, né? De tamanha forma ele está aí, que você nem vê, não sente ou não percebe. É uma imagem para mostrar como esse aqui e agora, né, está aqui e que nós nos desperdiçamos. É. Não é só uma questão de desperdício, mas é muito mais que isso, porque ele está falando em termos aqui nietzschiano, né, que é a questão de estar para além de qualquer, né, está além do ressentimento, da culpa, né? É um passado que você poderia ter até agora, né? E ele não te assustaria em nada, você pode encará-lo tão bem como se estivesse aqui agora, porque você está tão imbuído do que está à sua frente, né, que o conceito de história, a questão da história também não faz muito sentido. O que nos dá a possibilidade de viver, ter uma experiência da própria vida, que é uma coisa muito valorada, que o Nietzsche comentava muito isso, que pensou muito isso, e o Morrison tinha essa perspectiva dessa passagem que eu acabei de ler aqui, né? Você fala, ele vislumbrou como relâmpago na noite escura a ligação de vivências do passado e do presente no eterno agora. É. Não é coisa que você olha para o retrovisor e fica olhando, né? A vida é só um olhar pelo retrovisor. É algo que acontece, que está acontecendo. Bom, dentro disso também, Braulio, todas as questões aqui aqui eu vou só reiterando o que você já falou, na verdade, o próprio aquilo que já está no livro, né, já nos diz tudo. Mas voltando aqui uma questão que eu acho que é muito atual, nós pensamos que está assim aqui na página do seu livro está escrito assim: a realidade histórica se carrega e se constrói então de imagens com um teor mitológico que perfilam oniricamente o caminho e o desenho das ações. Portanto, a poesia, imbuída de imagens alegóricas, as capturam e as visualizam, quebrando padrões, implementando concepções utópicas, abrindo portas. Pode comentar melhor isso aqui? Quer dizer, você colocou muitas coisas aqui, quer dizer, você fez uma essa realidade histórica carregada de tantas, constrói imagens conteúdo mitológico, né, que perfilam unicamente caminhos e desenrola das ações. Portanto, a poesia imbuída de imagens que Morris colocou, alegóricas, elas capturam e visualizam, quebrando padrões, implementando concepções utópicas. Quer dizer, tudo isso é como se fosse um mosaico de coisas que vislumbram novas possibilidades, inclusive essa visão mais utópica de quê? De abrir portas. Abrir portas. Pode comentar mais esse abrir portas, essa utopia, né? Que Olha só, Helder. O sujeito afirma: primeiro vejo coisas diversas a dançar, e só então tudo se torna gradualmente uno. Isso é de Morrison. De onde que vem um pensamento assim? Poxa, você está falando uno e ele está falando de, olha só, diversidades. Isso aqui é um pensamento mitológico. Só um poeta pode ter capacidade de perceber isso. Por quê?
De onde que eu trago? Eu vou traçando nesse labirinto do Minotauro, eu vou trazendo certos fios, o fio de Ariadne, que certos são conceitos que foram me conduzindo nesse labirinto. Por exemplo, isso aí eu tirei do livro do professor Marcelo Marx, que eles trabalham então a questão do mito. E lá tem um texto belíssimo dele e um texto belíssimo também da Sônia Viegas. E aí ela fala de pensar por imagens. Inicialmente, nós pensávamos por imagem. Uma criança ali pensa por imagem. Só que quando a gente vai incutindo os conceitos, as camadas conceituais das coisas, isso vai sobrepondo esse pensar por imagens. E a gente vai perdendo essa conexão com esse pensar por imagens, que tem a ver com a questão quando a gente fala de poeta, que vem da questão da poiesis, que é o criar. Criar o quê? Para criar você precisa ter uma imaginação. Só que nós fomos sendo tolhidos através dos conceitos. Os conceitos foram encaixotando as coisas, foram colocando em quadradinhos. Isso aqui é isso. O mito já não serve mais porque o logos, a razão, ela vai sobrepor, ela vai superar o mitos, porque o mitos é muita, muita viagem. Então vamos enxugar a coisa, ó, a coisa é reta, a coisa é quadrada. Isso é isso. Não pode ser outra coisa. É isso. E o mito traz isso é isso e aquele outro também. Uhum. Te leva para um outro lugar. É o break on through, é a questão de passar para o outro lado. É. O conceito criou um muro. E aí escreveu no muro e falou assim, ó, isso é isso. E a gente foi só colocando muros. Não quer dizer que o conceito tenha sido importante para o desenvolvimento e crescimento da humanidade. Não é isso. Senão a gente cai. Aí sim a racionalidade cria outros mitos, e aí a gente cai naquela questão de transformar isso num monumento, Certo. né? Então não, É. não é isso, né? Então essa racionalidade ela tem que dançar e ela tem que procurar entender essa outra linguagem mitológica que ela é muito mais profunda também, né? Porque tem racionalidade no mito? Como não tem? É claro Sim. que tem, né? Então, falar, a razão superou o mito e tal. Então, assim, fomos desconectando com essa coisa do pensar por imagem, os conceitos foram é, vestindo toda a humanidade e nós estamos vestidos hoje, né, com os conceitos e nós deixamos de mergulhar na vida mesmo, Sim. distanciando. É por isso que o Nietzsche chama muita atenção de como que a música distanciou, a tragédia foi perdendo, Sócrates, então de como lá ele vai falar do Eurípides, de como tudo isso foi afastando lá daquele início, que era mergulhar nessa condição humana de uma forma mais o quê? Mais próxima da realidade. É verdade. Tem um olhar, um É, olhar, é. um outro olhar. Eu falei em olhar, eu lembrei de uma parte também desse livro que fala desse olhar, né? Como diz assim, Jim Morrison percebeu a comédia humana em um presente exágue em que as coisas se tornaram frias devido ao poder do olhar que acolhe e vivifica. Desculpa, devido à perda do olhar que acolhe e vivifica. É uma perda ah, nesse, nessa comédia humana devido a as coisas se tornarem tão frias. Essa frieza, você pode falar melhor aqui, né? É uma frieza que fez essa frieza fez perder um olhar que acolhe as coisas e vivifica.
não é? É claro que aqui você já está, por si só, já fala, né? Mas eu creio que esse olhar, da qual nós estávamos falando, você pode falar mais, né? O que faz perder esse olhar que acolhe e vivifica nesse presente, né? Que a comédia humana, como você fala aqui, né? Que o Jim Morrison percebeu isso. Quer dizer, ele percebeu que a comédia humana, num presente, parece que exauriu-se por não acolher, por perder esse olhar que vivifica as coisas. É o que você está querendo dizer, né? Claro. Isso é uma coisa que é antiga, que fala do. A Marilena Shaw escreveu um calhamaço, um texto imenso, é um ensaio imenso sobre o olhar. O Sartre escreveu sobre o olhar. A Mariana escreveu sobre o olhar no Renascimento. Acho fantástico, né? Essa coisa do olhar. O Blake falou do olhar, né? Aquela questão do olhar em que o nosso tempo é muito frio, pegando aqui o texto que você falou, porque ele serve para muitas coisas aqui que a gente pode pensar, né? Estamos em uma crise imensa de destruição, da, da natureza, quer dizer, desmatamentos, né? Então você olha para as árvores e você vê o quê, né? Você olha, mas não vê. O Blake dizia, um sábio, um tolo não vê a mesma árvore que um sábio, É. né? É uma árvore, você diz, pô, você está dando, ela é um objeto, você fala e vai lá e derruba. Tá fazendo sombra, né? Ali onde que ela faz sombra não produz nada. Não produz nada, né? Me parece que nesse texto aqui eu destaco muito essa questão que você está falando de um presente exágue, né? O Orson fala disso, ele percebeu isso, tá? Em termos de comédia humana, com essa frieza que perde a da perda do olhar que vivifica e acolhe as coisas. Até Heidegger pode-se pensar nisso também, né? É do cuidado, né? Na origem da obra de arte do Heidegger é perfeito, porque é esse olhar, de olhar para um bloco de mármore, a arte já é arte ali. Então, se ela tem aqui dentro, se você já criou uma escultura aqui dentro para ser reproduzida ali, a obra é antes de estar. Então, aquele bloco já é antes de ser esculpido. Então, é fantástico isso, porque se você for transfigurar isso para o nosso dia a dia, dos problemas que a gente passa, dos pensamentos toscos que a gente tem, dos sentimentos brutos que a gente tem, como se fossem blocos de mármore frios, o que está faltando a gente transformar tudo isso? E não é fácil, é porque não é fácil realmente da gente encarar isso, porque tem muitas coisas envolvidas aí, questões culturais, heranças históricas, de como que eu herdei do meu pai uma visão de vida em relação a tudo, em relação a dinheiro, em relação a tudo. De como que eu. Porque aí entra numa questão bem aí, por isso que a condição, a linguagem mitológica adentra nesse mundo aí, Mundo, né? nesse mundo psicológico, nesse mundo aí que é uma penumbra, nesse mundo aí que só vivendo mesmo para você entender dessa herança que a gente recebe. E não é fácil desvencilhar dessa questão histórica. Por isso que o Walter Benjamin fala da apocatástase, que é a Uhum. salvação da história. A gente está preso nessa história e a gente fica herdando coisas e coisas, e aí a gente não transforma nada. Vem a ideologia, e a ideologia sempre vai olhar para aqueles pensadores, mumificar os pensadores. Marx foi mumificado, Nietzsche também foi mumificado. Então, se eu olho para esses pensadores de uma forma mumificada, eu não vou transformar nada.
Olha o que transformou o Marx, É, o Nietzsche. Hitler utilizou o Nietzsche. Poxa vida, qualquer pensador pode se criar uma ideologia e, enfim, e matar os outros. é, A Bíblia foi utilizada para isso, sim, é utilizada para isso. é, Então, assim, olha, tem a ver com uma poesia do Dimorés que é o seguinte: já não temos dançarinos, os hum, possessos, a clivagem dos homens em atores e espectadores é o fato crucial do nosso tempo. Obcecam-nos heróis que por nós vivem e nós punimos. Ah, se todas as rádios e televisões fossem desligadas, todos os livros e quadros queimados já, todas as salas de espetáculos encerradas, essas artes de viver por procuração, isso é fantástico. É aquilo que eu estava falando da ideologia. A gente vive por procuração, ou seja, fulano falou isso, então eu vou. Marx falou isso, Nietzsche falou isso, eu vou viver isso. De Morse quis viver isso também, do Nietzsche. Então, olha aqui, contentamos-nos com a oferta na nossa procura de sensações. Deu-se a metamorfose do corpo enlouquecido pela dança lá nas colinas num par de olhos rasgando a treva. Isso é forte demais, Helder. Rasgando a treva. E é justamente isso que você falou aí do trovão. Ah, filho. Do trovão que rasga a noite escura. É o clarear, mas é rasgar, e rasgar dói. uhum. É o rasgar. Então isso é profundo. Então, qualquer coisa que você falar aí, eu vou pegar um poema aqui do Dimorso e ele vai encaixar, porque tem a ver com a vida. Sim, exato. E Agora, dentro do. aí ele trabalha com arquétipos o tempo todo. E os É, arquétipos eles vão se encaixando, porque eles são universais. é A universal. gente, a gente entra no inconsciente coletivo. Perfeito. É. Univers- entrando nos universais, gostei disso, lembrou outra passagem, você coloca muito bem no livro, que diz que a arte e poesia de Jim Morrison, a arte e a poesia de Jim Morrison como linguagem universal. Quer dizer, ele está servindo de. É como se tivesse, como você já colocou outra vez, reunindo esses cacos. Ele mesmo falou isso na entrevista, né? Que é reunir todos os cacos para e colocar elas de volta, né? Estão tudo fragmentadas. E para fazer isso, você precisa de algo muito maior, que aí precisa de uma linguagem, essa linguagem universal. Ou seja, tem que se lançar a mão do mito, né? É. Você precisa ser o dançarino, que ele falou, você precisa ser um possesso. Um É, processo. como dizia o Nietzsche, né? Eu não acredito no Deus que não sabe dançar, que não dança. Uhum. Como acreditar num Deus que não dança? Que fica enrijecido numa perspectiva, numa visão, petrificado numa visão. É. É preciso construir algo novo sempre, né? É uma utopia que você fala, né? Na frente você vai falar que, dando continuidade aqui, você continua para chegar onde você está falando aí, né? Uhum. A poesia de Moraes como linguagem universal seria uma fenda, um choque, É, a, a verticalização do pensar que se cruza com os pontos na linearidade, a tentativa de buscar, né, um não lugar, o questionamento do presente e seu dever. Essa é, né, o não lugar, quer dizer, a utopia. a utopia, né? É, Que aí evitaria engessamento, inclusive pela própria história, como você já colocou aí, citando os é, autores, é, não é? hein? Seria evitar um engessamento delas pela criação nesse presente que se dá no devir, né? Criar isso, essa imagem é fantástica.
E aí o Morrison, de acordo com o seu texto do seu livro, né, lança mão dessa a sua poesia, a sua arte, poesia como linguagem universal, porque se não for assim, você não tem como fazer isso. Você terá que trabalhar só com os conceitos, Sim. né? E aí, essa linguagem universal você tem que cercar desde a Grécia Antiga na mitologia, né? Para fazer com que ele mesmo diz que ofereça imagens, conjura imagens, memórias de liberdades que ainda podem ser alcançadas. Essas memórias que vêm, você citou aí a questão do inconsciente coletivo, não é isso? Sim. É essa aqui que é a questão para pensar uma nova, creio que é isso que você esteja querendo dizer, né? Um não lugar. Um não, ao lado desse poema que eu li, tem um outro no meu livro aqui, Certo. do de Moore. Ah, esse é do Rambo. Esse é do Rambo. Olha só, para a gente ver essa linguagem universal e esse arquétipo. Não há partida, retomemos os caminhos daqui, carregando o meu vício, o vício que deitou suas raízes de sofrimento ao meu lado, desde a idade da razão, que sobe ao céu, bate em mim, joga-me ao chão e me arrasta. A última inocência e a última timidez. Está dito. Não expor ao mundo meus desgostos e minhas traições. Vamos, a marcha, o fardo, o deserto, o desgosto e a cólera. A quem me lugar? A que animal é preciso adorar? Contra que santa imagem investir? Olha isso aqui. Que corações quebrarei? Que mentira devo sustentar? Em que sangue caminhar? Caramba! Isso aqui entra na condição humana, Helder, de uma forma que o conceito não consegue entrar. É que, olha só, que imagem eu devo adorar? A que animal é preciso adorar? Contra que santa imagem investir? Então isso quebra com, caramba, com. Isso é um olhar transformador das coisas, e isso é um olhar contemporâneo. Isso é a contemporaneidade que eu estava falando aqui, ó. Isso é ser contemporâneo. Aí eu pego o Rambo e trago para a minha vida. Que imagem que eu devo quebrar? Que caminho que tem sangue, quando eu digo sangue, que pulsa, é que dá sentido para a minha vida. Que caminho é esse que eu devo seguir? Então isso aqui entra numa, pô, nos círculos dantescos, né? Vem Dante Alighieri e fala, vamos lá, eu, Virgílio, todos os poetas, vamos descer esse círculo dantesco, né? Vamos ser os guias. De Morso foi um guia, o Nietzsche foi um guia para o de Morso. Ah, sim. Esse guia, exato. Esse guia para o labirinto, né? É, é, O Nietzsche já tinha falado desse guia do labirinto, né? E Morrison também. Através, é bom entender isso, porque às vezes não fica claro, né? O labirinto, né? De todas as investigações que se faz em busca de algo que está para lá tudo isso aqui, disso que é dado. E o Morrison pensa nisso, nesse labirinto. O Nietzsche vai servir vai falar do mito na, na origem da tragédia. é. O Morrison, como você acabou de falar aí, né, a arte e poesia, né, como linguagem universal, ou seja, eu tenho que me servir do mito, né, para encontrar todas essas imagens, oferecer essas imagens que ele falava, né, memórias aí, né, que ainda podem ser alcançadas. Tá colocando em termos de memória nessa universal mais E que Universal Mind. É. para aventar outras possibilidades que não essa de uma sociedade que desde que se formou a civilização na Suméria, né, a gente repete
mesma forma, parece que anda devagar, né? Devagar. E na poesia de Morris, a inspiração nietzschiana é uma outra coisa. É um break on through. É, Esse break on é, through é muito forte dentro dessa reflexão que você faz aqui o tempo todo, Dora. é, O tempo todo nessa questão da história, trabalhando a história, que é o que o homem ocidental é fascinado pela o tempo inteiro a história. E, no entanto, você olha para a história do país e ela não muda muito. O que está não, acontecendo, né? não. Ela não muda. Aí se fala, e a história? Aí também, mas e aí? Parece que fica assim, fazer o que com a história? Eu não, É. né? Pois, olha, você falou uma coisa aí, aquilo que eu tinha dito, né, do texto lá da Sônia Viegas, de pensar por imagem, de como nós pensávamos por imagem, e de como que desconectamos disso, e desconectando disso a gente deixou de aprender com as coisas. Porque o que que é a história? Uma construção de imagens. Só que aí a gente conceitua isso e a gente não entende esses símbolos magéticos, oníricos, porque cada momento tem os seus sonhos. Então, Uhum. assim, então, se não tivéssemos desconectado com essa forma metafórica, essa forma de ver, de pensar, compreenderíamos melhor a história, por exemplo, a política no Brasil. Olha só como que ela é carregada de imagens oníricas, de um Salvador, enfim, a política é carregada disso, né? E a gente vê os discursos dos políticos carregados de imagens, 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 e aí a gente não compreende esses discursos de onde que como que eles estão presos nessas imagens, né? E aí de como que eles aprisionam a gente com essas imagens. E aí a gente fica servo dessas pessoas, né? Nos tornamos justamente servos porque eles capturam a gente com esses sonhos. É, E esses sonhos são carregados de sensações, então, de ódios, de ressentimentos. Na história é muito carregada de ressentimento. Só que na história não trabalha isso de uma forma mais profunda. Eu tenho aqui livro, o Marco Ferro, por exemplo, tem o ressentimento na história, eu tenho outros pensadores que trazem essa questão, mas a gente ainda não tornou um hábito falar de ressentimento na história. Condição humana, humanizar a história. Então a poesia, a arte, ela traz isso, ela humaniza. Então você está falando da Universal Mind. Então o que que é essa mente universal? Então eu li aqui, fiz um paralelo de uma poesia do Jim Morrison com uma poesia do Rimbaud, que é então nesse inconsciente coletivo a gente se encontra, a gente é uno, né? sim. Todo mundo quer ser feliz. A diversidade é que cada um busca de uma forma, mas todo mundo quer ser feliz, né? Então, urge acabar de vez com o exterior, absorvendo-o, interiorizando-o. Não sairei, virás tu a mim, ao jardim natal. Ele está falando de um não lugar, mas esse não lugar é um lugar que é de origem, jardim natal. Então, que a gente foi expulso, olha a mitologia cristã, e eu chamo de mitologia cristã. Esse jardim que a gente foi expulso, que jardim é esse? Que é todo imagético, que é todo onírico, né? Então, esse jardim natal, onde desponta, cabeça onde teça o universo interior rival do real. E aí eu lembro do Tom Zé. Estava vendo um Hum, programa e o Tom Zé, ele falou assim, caramba, ele grita assim, eu saio da civilização e entro no mito. Ah, é, putz, caramba, que é isso? Que ele está dizendo? É profundo isso, Helder, é muito o Tom Zé profundo. falou isso, né? Hã? O Tom Zé, né? É, o Tom Zé. Nossa. É, pois é, o artista ele está muito mais próximo dessa linguagem, Exato, exato. né? Está muito mais próximo.
Esse é o poeta, é o poiesis, é o ato de criar que nós perdemos. Uhum. Sim. Nós fomos educados na questão assim, você pode tudo. You can do, você pode fazer. Mas esse fazer está muito a ver com a questão do consumir, Hum, do consumir. é, que coisa. Bom, é, o- essa questão das nossas, que você colocou aí, do nosso tempo, né? Da política, né? Estão mais como servos, né? É uma denúncia que Nietzsche faz e Morrison coloca lá no seu livro, no livro dele, né? Os lords seriam essa visão que ele tem mais de os homens mais independentes. Ele mesmo coloca isso, ele fala de uma certa raça romântica, né? Ele fala de homens, é uma visão mais romântica de alguém que se aventa a ser mais independente em termos de experiência de vida, né? E não se assujeitar tanto. Mas é, dentro disso também nós temos, ele mesmo colocou tantas formas, inclusive a reflexão de Nietzsche, de como as pessoas poderiam fazer uso melhor é, da sua própria liberdade, não a liberdade, não essa liberdade neoliberal. E aí não acontece nada, né? A não ser isso acontece, né? Isso que a gente está vendo aí, não é esse tipo de liberdade, né? É, Esses políticos, na verdade, eles fazem uma necropolítica mesmo, né? A coisa de morte, é uma coisa assim que não é transformadora, não vivifica, só ficam presos num passado. é, exato. Tem um passado nesse tipo de história, como Nietzsche fala, né? Da história, essa preso na história, que esse homem que é preso na história, ele não tem essa liberdade que ele pensa, né? Ele não dança, Não dança. né? E o Morrison enfatiza muito essa questão. A música estava presente nesse sentido que ele queria fazer, que era a arte. Ele colocou todas essas formas, as diversas linguagens dentro da, da cultura e da arte, para poder apresentar, como ele dizia, chegar lá através da arte, dentro desse universo todo, chegar lá a tornar possível uma linguagem mais universal, universalizar mais isso. E é claro, tinha que ser feito em termos de mito, né? Que é ela que nos faz. Você colocou aí a questão já do inconsciente coletivo, né? Ele vai falar disso, vai colocar isso em termos de arte, da música, né? Mas, enfim, creio que estamos, então, chegando ao final dessa live e já podemos depois fazer a próxima, né, mas em termos da dança, Isso, né? sim. Vamos para a próxima, mais em termos da dança, que é parte do que vai acontecer no evento, né? Que nós vamos. Isso, isso. Goiânia, dia 27 de abril, então, a gente vai falar sobre essa dança, né? É, Apolíneo e Dionisíaco, né? Então, o que a gente tem falado desde o início dessa live aqui é uma dança de Apolo e Dionísio, a racionalidade e toda essa questão mais intuitiva, das entranhas mesmo, né? Da condição humana, do sangue, da poesia que eu li do Rimbaud, do caminho de sangue. Esse caminho de sangue é justamente de entranhas, de sentir a vida mais. isso. Oferecer por meio da arte essas possibilidades, É, esse é. olhar, como você colocou aqui, esse olhar, esse, essa coisa fria do olhar,
que não acolhe, não vivifica É, a existência, a vida, né? A arte, né? A arte pode fazer isso. tem. Eu creio que vai ser fantástico, porque eu vi aquele ensaio que você mostrou no vídeo lá, da dança, mas que coisa maravilhosa que é aquilo, Pois nossa, é. né? Vamos fazer uma coisa legal, Helder. Vamos fazer uma coisa legal. Revolucionário. Vai ser grandioso, tenho certeza. Se eu vi, fiquei encantado. Próximo nós vamos falar dessa questão da dança, né? Questão que veio lá de Nietzsche, que o Morris também colocou isso, essas imagens oníricas, sonhos enfim, da Sim, arte, da dança, como outra possibilidade, de vivificar esse olhar presente, como você colocou aqui no seu livro. sim. É isso? Isso, é isso. Então, então tá, né, Draulio? Acho que por hoje a gente já dá por contento. Né? Obrigado pela conversa, Helder, pelas perguntas, né? E a gente continua na próxima live. Com certeza. Próxima live nós vamos para continuação, mas de outra forma agora. Vamos para a dança. Né? Porque quem não sabe dançar, né? Então não sabe que não vai poder apreciar aquilo que é mais belo na vida. Tem que se aprender a dançar. Claro, aqui nesses termos artístico, poético, que Nietzsche está Isso, falando, é que exato. tem muito a oferecer aí para, né, dentro desse universo de tanta coisa bela que vai acontecer lá no evento, com certeza disso. Então tá, Até Braulio, a boa próxima, noite. então. Até a próxima. Até. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau. Boa noite.